a coisa não vai muito bem na relação entre a Lava Jato e o governo de Jair Bolsonaro. Infelizmente, o governo Bolsonaro está destruindo completamente coisa que os governos Lula, Dilma e Temer não conseguiram, destruindo totalmente as instituições. Agora o que nós vemos é que ele vem se distanciando dessa pauta anticorrupção quando ele coloca em segundo plano o projeto anticrime do juiz federal Sérgio Moro. Se eu trocar hoje, qual é o problema? Está na lei. Eu que indico e não o Sérgio Moro. E ponto final. Entre os mais fortes discursos de campanha do então candidato Bolsonaro estava exatamente o do combate à corrupção. Aí, depois de eleito, ele chamou para compor o ministério o então juiz federal Sérgio Moro, o maior símbolo da Lava Jato. Mas, passados agora 9 meses, só 9 meses de governo, parece que tem um desgaste que cada vez está mais forte. Não só entre ministro e presidente, mas entre apoiadores da Lava Jato e defensores de Bolsonaro. Como se chegou a isso? Eu sou o Márcio Miranda e essa rusga entre Lava Jato e Bolsonaro é o principal tema do episódio de hoje do 15 Minutos, nosso podcast diário de resumo e análise do noticiário aqui na Gazeta do Povo. A conversa que eu tive com o editor de República aqui da Gazeta, o André Gonçalves, sobre esse assunto vai ser dividida em 2 partes. A primeira a gente ouve hoje e a segunda amanhã. Outro tema aqui do 15 Minutos é ligado ao futebol, mas muito mais do que bola rolando. É a possível punição para clubes cujas torcidas entoem cantos e gritos homofóbicos nas arquibancadas. Eu conversei com o André Pugliese, editor de esportes aqui da Gazeta, sobre o assunto. Alguns sinais recentes dão a entender que estaria em curso uma, digamos, nova polarização no país. Lava Jato versus governo Bolsonaro. Alguns elementos para isso. Em entrevista exclusiva aqui à Gazeta do Povo, você acompanhou também aqui no 15 Minutos, o procurador Deltan Dallagnol fez críticas a atitudes recentes do presidente que estariam distanciando, segundo Deltan, o governo Bolsonaro do combate à corrupção. Aí veio o filósofo e espécie de guru ideológico do governo Bolsonaro, o Olavo de Carvalho, fez críticas ao procurador, dizendo que ele teria até ligações com a esquerda ou algo nesse sentido. O filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, endossa as críticas do Olavo de Carvalho. E nesse meio todo tem a situação do ministro Moro, não exatamente confortável com o presidente da República. Convidei aqui no 15 Minutos o André Gonçalves, editor de República aqui da Gazeta do Povo, para a gente analisar esse assunto. Ô André, está acontecendo mesmo um divórcio entre Lava Jato e governo Bolsonaro? Pois é, né? Para falar de divórcio, todo mundo é cheio de dedos, né? E acho que a gente também precisa tratar, de certa forma, olhando o todo e não um ponto só dessa questão. Todas essas declarações mostram um distanciamento entre cúpula de Lava Jato, né? O Sérgio Moro, por exemplo, já não é mais juiz, né? Já não julga mais casos referentes à Lava Jato, mas a Lava Jato continua existindo com seus procuradores, encabeçada aí pelo seu coordenador, né, o Deltan Dallagnol, que falou conosco e abriu aí um certo descontentamento com o governo Jair Bolsonaro em razão de algumas medidas que ele tomou, principalmente quanto ao esvaziamento aí de alguns órgãos de controle, como o COAF e Receita Federal. Pois bem, a relação entre Bolsonaro e Moro parece estremecida. A gente vê à distância, principalmente manifestações do Bolsonaro que atingem diretamente o Moro. O Moro até agora ele vem tentando apaziguar a questão, né? Ele, pelo menos publicamente, não declara nada contra o governo, ele vem mantendo uma posição até certo ponto fria ali, né? Não vem reagindo de cabeça quente com relação às posições do Bolsonaro. O Bolsonaro disse que quem manda, por exemplo, nas nomeações da Polícia Federal, como na troca na superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, é ele, né? Quem dá a última palavra é ele. Se eu trocar hoje, qual é o problema? Está na lei. Eu que indico e não o Sérgio Moro. E ponto final. Se não puder trocar um superintendente, ele vai lá e troca o diretor-geral. Superintendência. 11 foram trocados. Ninguém falou nada. Quando eu sugiro um cara de um estado para ir para lá, tá interferindo. Peraí. Se eu não posso trocar um superintendente, eu vou trocar o diretor-geral. Aí não se discute isso aí. E que ele manda mais que o Moro, né? Esse é o recado que ele vem passando. Isso é muito claro. Até agora, a gente não teve nenhuma resposta do Moro para colocar mais pimenta ainda nessa questão. Parece aquele casal que está brigando, mas quem manifesta o descontentamento é um lado só, né? E aí começa aquela boataria, não, vamos se separar porque eu ouvi não sei aonde, que alguém está falando, mas os fatos são de um lado só e não do outro.
Agora, uma coisa que chama atenção, André, se a gente tá falando em divórcio, é porque houve um casamento, né? Então, o que chama atenção pra mim é que parece que foi curto, né, esse casamento, porque há 9 meses aí a gente tinha o Bolsonaro, o presidente então recém-eleito, né? Na verdade, antes até de 9 meses, ainda no ano passado, anunciando o Moro como super-ministro. O ministro Moro, como os outros, tem total liberdade para escolher todo o seu primeiro, segundo, terceiro escalão. Aí, nesse curto espaço de tempo, ele passa de super-ministro a essa manifestação, por exemplo, como a gente teve aí na rede social do presidente da República, respondendo ao internauta, olha, com todo respeito ao Moro, ele não esteve comigo durante a campanha, né? Ou seja, dando a entender que não é tão próximo assim, agora pelo menos essa mensagem que passa. Então foi rápido esse processo, né, de desilusão, talvez? Pois é, o Moro, vale lembrar que naquela época ele ainda é muito popular, né? As pessoas, a gente até fica discutindo, né? Quem é mais popular, o Moro ou o Bolsonaro? Acho que depende um pouco ali do público para quem você pergunta, né? Mas o Moro era muito popular, continuou popular, e naquela época ele entrou no governo e usou a sua popularidade e transferiu ela em parte também para o Bolsonaro, isso é um fato. Ele assumiu, em tese, com carta branca, né? Essa era a mensagem que todo mundo captou, né? O Moro vai assumir e agora vai tocar todos os seus projetos. Ele ainda tem carta branca? Olha, carta branca eu tenho poder de veto em qualquer coisa, senão eu não sou presidente. Todos os ministros têm essa ingerência minha e eu fui eleito para mudar, ponto final. Aí em poucos meses ele reformulou boa parte da equipe, levou muita gente que fazia parte da Força Tarefa em Curitiba para trabalhar com ele lá em Brasília, trocou postos lá da Polícia Federal, apresentou o pacote anticrime, né, o projeto de lei anticrime, que é a sua principal bandeira, né, que são as mudanças na legislação para facilitar o combate a crime e a corrupção. Ele foi fazendo tudo isso, mas aos poucos foi se vendo que em alguns pontos eles não casavam tanto, assim. A gente começou a ver algumas... O Moro nunca pareceu tão empolgado, por exemplo, com a política armamentista do Bolsonaro, né, de permitir às pessoas o acesso à posse e porte de arma. Nessas questões em que o Bolsonaro decidiu interferir ele diretamente, o Moro permaneceu quieto. Teve aquele episódio também, né, André, que eu estava lembrando agora, da nomeação, por exemplo, da Ilona Szabo para um conselho no governo federal, que era uma nomeação do Moro, e que foi desautorizada, assim, rapidamente pelo presidente da República. Exatamente. Né? Logo que saiu essa nomeação, ela foi identificada como alguém mais próximo a movimentos de esquerda e houve uma reação muito forte, ele teve que desnomeá-la, né? Ele chegou a anunciar algo que, se ele não podia nomear alguém que ocupava um cargo lá abaixo, nem sei qual escalão era, assim, não sei nem se dá para dizer que fazia parte de algum escalão de tão quaternária que ela era dentro da estrutura do Ministério da Justiça, ele teve que voltar atrás. Já foi um pequeno constrangimento, essa situação foi piorando ao longo do tempo, né? Foi piorando, por exemplo, com relação ao COAF, que agora vai ficar embaixo do guarda-chuva do Banco Central por decisão do presidente Jair Bolsonaro. A gente tem várias coisas aí que vão prejudicando esse casamento. Como eu falei, a gente não tem nada do lado do Moro, né? O Moro ele tem sido muito parcimonioso nessa relação com o Bolsonaro, não tem falado. Mas aí, do outro lado, a gente vê procuradores da Força Tarefa da Lava Jato já dando indicativos de que não aprovam algumas condutas do presidente. Por exemplo, o Carlos Fernando dos Santos Lima, que não está mais na Lava Jato, né? Ele até pediu um afastamento, mas no último final de semana, em entrevista à Globo News, programa Globo News Painel, com a jornalista Renata Lopretti, ele falou isso aqui, ó. E, naturalmente, entre a Lava Jato, muitos entenderam que o mal menor era Bolsonaro. Eu creio que essa é uma decisão até óbvia, pelas circunstâncias que Fernando Haddad representava justamente tudo aquilo que nós estávamos tentando evitar, que era o fim da operação. Agora, infelizmente, o Bolsonaro está conseguindo fazer. O Carlos Lima, até por estar fora da Lava Jato, ele foi muito mais direto do que o Deltan, né? Só recuperando a primeira frase dele que a gente colocou, entre a Lava Jato, muitos entenderam que o mal menor era Bolsonaro. Eu creio que essa é uma decisão até óbvia pelas circunstâncias. O Haddad representava tudo aquilo que estávamos tentando evitar. Agora, sim, o Bolsonaro parece que está conseguindo fazer um desmonte aí das instituições e tal. É uma declaração bastante forte, né? Ele foi além do Deltan em dois aspectos, né? O Deltan falou que a Lava Jato não era partidarizada. O que nós vemos é que o presidente Jair Bolsonaro, ao longo da campanha eleitoral, ele se apropriou de uma pauta anticorrupção. Algumas pessoas falam que a Lava Jato elegeu ele. Isso é um equívoco. A Lava Jato não elegeu ninguém. Não que o Carlos Lima tenha falado que a Lava Jato tomou partido, mas ele admitiu aí que parte da Lava Jato, ele usou uma expressão aí
genérica, né? Não dá para saber se ele estava falando especificamente dos procuradores ou de toda a força-tarefa, né? Que é composta por auditores fiscais, enfim, policiais federais. Não deu para entender direito qual que era a abrangência desse pessoal, mas, ou seja, que parte da Lava Jato estava com o Bolsonaro, né? E ele explicou a motivação, né? Que ele era tido ali como um mal menor, né? Aí vale falar, né, Marcos, que as pessoas confundem a Lava Jato, né? O que é a Lava Jato? A Lava Jato era o Moro? Não, o Moro era o juiz, né? A Lava Jato, a força-tarefa é composta por vários braços ali, né? A gente tem o pessoal do MPF, liderado pelo Deltan Dallagnol, aí tinha o pessoal da Polícia Federal, ainda tem, né? A força-tarefa ainda está em andamento, né? O pessoal da Receita Federal, todos eles atuavam juntos ali. E aí a gente fica pensando quem mais faz parte dessa história, né? O que é? O Moro é o chefe, não é o chefe? Quem manda no negócio? E é algo mais complexo do que se imagina. Amanhã tem a segunda parte dessa conversa que eu tive com o André Gonçalves, editor de República aqui da Gazeta, sobre a relação entre a Lava Jato e o ministro Sérgio Moro com o governo Bolsonaro. Quem frequenta ou já frequentou alguma vez um estádio de futebol sabe que a linguagem nem sempre é a mais, digamos, adequada, né? Tem palavrão para todo lado, no calor da emoção dos torcedores. Acontece que tem momentos em que a expressão do apoio ao time ou a vontade de expressar ali a torcida passa a ser algo mais perigoso. Aí estão os gritos, os cânticos homofóbicos, por exemplo. A torcida que fizer isso, a partir de agora, corre o risco de ver o time punido, inclusive com perda de pontos. Bom, para a gente comentar um pouco esse assunto, eu convidei aqui no 15 Minutos o André Pugliese, que é editor de esportes aqui da Gazeta. Ô André, eu queria começar para a gente esclarecer, né? O que exatamente está previsto com essa novidade, vamos dizer assim, nos estádios de futebol aqui no Brasil, em relação à possibilidade de punição aos clubes em caso de cantos homofóbicos dos torcedores? No último dia 19, o Superior Tribunal de Justiça Desportivo, o STJD, que é a entidade que regula aí o futebol brasileiro, emitiu um comunicado aos clubes e federações ali orientando e determinando que a partir aí das próximas rodadas haveria essa preocupação com relação aos cantos homofóbicos, né? Que é uma orientação que veio da FIFA, que já passou pela Conmebol e que virou uma novidade no futebol brasileiro e que inclusive já foi aplicada aí no jogo entre o Vasco e São Paulo, né? Vitória do Vasco por 2-0 em São Januário, quando o Anderson Daronco, árbitro da partida, interrompeu ali no primeiro tempo do jogo, chegou ali para o Luxemburgo, técnico do Vasco, falando, né, pedindo para que ele intercedesse ali de alguma forma, porque a torcida vascaína estava gritando time de viado, né, em relação ao São Paulo, adversário da vez. O Luxemburgo virou para a arquibancada, pediu para a torcida parar, o sistema de som do Vasco pediu a mesma coisa, o Vasco até se desculpou em nota oficial. E o que está previsto com relação a uma possível punição é que o clube seja enquadrado no artigo 243 do Código Disciplinar da CBF, que diz ali praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Pode haver até uma punição de perda de pontos. Não se acredita que isso vai acontecer, até por ter sido o primeiro caso, mas pode ocorrer. Então, de qualquer forma, está uma preocupação grande com relação à reação aí dos clubes, das torcidas, para essa novidade no futebol brasileiro. Pois é. Agora, se vai pegar ou não, aí é só o tempo que vai dizer, né, André? Márcio, fica a questão se de fato uma imposição por causa de uma regra, de uma determinação, de uma punição dos órgãos esportivos vai ser de fato efetiva, né? Eu, da minha parte, deixando aqui um pouco da minha opinião, em tese eu sou contrário à interferência aí, né, das entidades esportivas no que acontece na arquibancada. Eu gostaria de acreditar que apenas a lei seria o suficiente para barrar esse tipo de coisa. Mas na prática não é normalmente o que a gente vê. E pesa a favor de uma possível punição ou de que seja regulamentado esse tipo de coisa, algumas experiências dentro do próprio futebol, né? Há um tempo atrás, mais de década atrás, houve ali um período de terror, de apreensão ali com relação aos objetos atirados ao gramado, né? As equipes passaram a ser punidas se um torcedor atirasse o que quer que fosse no campo, né? Um copo, uma bola de papel, enfim, qualquer coisa
começou a servir de punição. O que aconteceu? Esse tipo de coisa passou a desaparecer dos jogos, né? E houve mais recentemente uma questão relacionada ao racismo, né? O Grêmio foi eliminado de uma competição, a Copa do Brasil de 2014, por causa de injúrias racistas proferidas ali na sua arquibancada. É difícil dizer que isso acabou por causa dessa punição, mas ficou muito claro que isso não seria mais tolerado dentro dos estádios. Vamos aguardar e ver o que acontece aí, se essa questão pega, né? No Brasil tem se diz que algumas leis pegam, outras não. Vamos esperar para ver qual vai ser o impacto. A primeira amostra já foi bastante importante, já há uma discussão grande sobre o assunto. Como você disse, foi nesse caso aí do jogo entre Vasco e São Paulo. André, obrigado, até a próxima. Obrigado você, Márcio. Esse foi mais um episódio aqui do 15 Minutos, nosso podcast diário de resumo e análise do noticiário. Não esqueça que para ter muito mais informação sobre tudo isso e muito mais, é só você assinar a Gazeta do Povo. O 15 Minutos tem a produção da Jennifer Ribeiro e do Vivaldo de Souza Neto. A montagem é do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até amanhã!